Esses iteração, nós temos um entendimento sobre a evolução da administração enquanto qualidade de vida no trabalho, enquanto humanização no trabalho, porque nós temos a teoria das relações humanas. Eu trago aqui o principal autor da teoria das relações humanas, que é Elton Mayo, George Elton Mayo, que fez uma série de pesquisas e estudos, experimentos na indústria em Hawthorne, mas não é só ele, nós temos diversos autores que tiveram contribuições significativas dentro da teoria de recursos humanos. Eu trouxe ele porque ele é um dos autores mais significativos dentro da teoria de relações humanas, certo? Trouxe também Armand Wallin Feigenbaum. O Feigenbaum é o autor, ele é americano e ele é o autor, o criador do TQC, do Total Quality Control. Embora ele seja, como eu já comentei com vocês, seja um modelo japonês, hoje totalmente difundido, porque os japoneses abraçaram e fizeram com que ele acontecesse de fato dentro das organizações, mas a ideia toda, e o primeiro livro escrito sobre isso foi do Feigenbaum, que é um americano. Então, na segunda geração da racionalização do trabalho, nós temos Elton Mayo, com todas aquelas ideias que até então circulavam sobre produzir mais em menos tempo, que é os princípios da administração científica, sobre a estrutura organizacional que Fayol já nos proporcionava, sobre aquele norteamento de como deveria ser a gestão das organizações. Temos na teoria das relações humanas esse processo de humanização, quando começa a se perceber que o trabalhador, ele é um ser humano e ele precisa, isso para nós é óbvio, né, pessoal? Hoje em dia, naquela época não era. Então, naquela época, o que as empresas visavam era atender a demanda, visavam o lucro, até hoje elas visam o lucro. Mas hoje nós temos uma série de regramentos, de leis, de regulamentos, nós temos os sindicatos estabelecidos com força para defender e para atuar nesse sentido. Porém, antigamente não era assim, naquela época não era assim, não existiam sequer teorias que apoiassem que o trabalhador era um ser humano e ele precisava ter, no mínimo, conforto no momento de trabalhar e desempenhar suas funções. Um conforto, um melhoramento na sua qualidade de vida no trabalho, precisava trabalhar o máximo de horas durante o dia, que seriam as 8 horas, né? Isso, na verdade, quem implementou foi Ford, as 8 horas de trabalho. Inclusive, ele foi extremamente criticado. Só que ele implementou esse sistema de 8 horas na indústria dele. Isso não se refletiu na indústria como um todo. Então, justamente essas ideias positivas que foram mais difundidas a partir da teoria das relações humanas. Então, Elton Mayo foi um psicólogo australiano, professor, sociólogo e pesquisador das organizações. Então, Elton Mayo, ele traz essa ideia de racionalização do trabalho associada a fatores sociais, associada ao entendimento de que o indivíduo, o trabalhador, ele possui necessidades específicas inerentes ao ser humano e de que essas necessidades também precisam ser atendidas no momento do trabalho, do desempenho da função deste trabalhador. Então ele traz essa ideia, tornando-se reconhecido pelos experimentos na indústria de Hawthorne, certo? E justamente isso se torna um marco dentro do processo de racionalização do trabalho, porque a partir disso nós conseguimos entender que características e aspectos psicológicos influenciam na produção. Não é mais somente aquelas ideias da administração científica de que precisa ter eficiência, precisa ter eficácia, padronização do trabalho, treinamento dos funcionários, especialização, produza. Não, começa-se a entender o indivíduo trabalhador enquanto ser humano, enquanto afetado por aspectos sociais, por aspectos psicológicos, e que esses aspectos influenciam sim no desempenho da atividade deste trabalhador. Armand Wallin Feigenbaum, por sua vez, ele foi um expert em qualidade da General Electric em Nova York. Em 1951, ele concluiu o doutorado em ciências no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e em 1958 ele foi nomeado diretor mundial de produção da General Electric e vice-presidente da American Society for Quality Control.
Em 1961, ele foi eleito presidente dessa associação. E em 68, então, ele escreveu o primeiro livro dele, que se tornou um best-seller e lhe conferiu notoriedade mundial, que é o Controle Total de Qualidade, em português. Nesse mesmo ano, ele fundou a General Systems, do qual ele foi presidente. Feigenbaum é considerado o pai da qualidade e afirma que este é um trabalho de todos na organização e que não é possível fabricar produtos de alta qualidade se o departamento de manufatura trabalha isolado. Gente, vocês devem estar se perguntando agora, né? O que tem a ver qualidade, o que tem a ver produção com gestão pública? A resposta para vocês é a base de toda a nossa disciplina. Para que eu possa ter produtos, bens e serviços de qualidade, para que eu entregue a qualidade ao meu cliente, ao cidadão, no caso, nós contextualizamos, né? Percebam que para quem estuda gestão pública é necessário observar esses fatores e é necessário contextualizar com a minha realidade. Então, a base dos nossos estudos, ela é a teoria geral da administração, mas eu preciso entender essa teoria dentro da minha realidade. Se a minha realidade é a gestão pública e eu vou trabalhar com o cidadão, prestando serviços à comunidade, de maneira geral, eu preciso entregar um serviço de qualidade. E para que o meu serviço tenha qualidade, lá no final, eu preciso ter um processo bem estabelecido. Eu preciso ter um protocolo a seguir e preciso executar esse protocolo com sucesso para que lá no final, meu produto ou serviço, ele chegue com qualidade ao meu cliente final. Seja ele o cliente final de uma indústria, de uma organização ou de uma prefeitura, por exemplo, de um órgão público, e esse cliente seja um cidadão que está no seu direito de solicitar serviços e ser bem atendido. Certo? Eu gostaria muito que isso ficasse claro, porque me parecia um pouco cansativo eu trazer essas questões mais de administração e falar com tanta ênfase sobre isso. Mas justamente nós precisamos entender que a base de tudo está na administração. E para que eu tenha lá no final um serviço de qualidade para o meu cidadão, eu preciso ter um processo e entender como é que esse processo se constituiu ao longo do tempo. Como é que eu entendo a gestão de processos hoje? Para eu entender ela hoje e fazer com que ela aconteça de fato dentro da minha organização, dentro da minha instituição pública, eu preciso entender como é que ela aconteceu, como ela evoluiu, como ela surgiu. Então é isso que nós estamos vendo aqui. A gestão por processos, ela surgiu a partir da racionalização do trabalho. A partir do momento em que os autores perceberam de que o trabalho ele precisava ser sistematizado. E aí, ao longo do tempo, isso foi evoluindo. O trabalhador, ele não é uma máquina, ele tem sentimentos, ele é dotado de fatores e necessidades sociais, psicológicas, que precisam ser sanadas, que precisam ser supridas também, que é o que traz a teoria das relações humanas. E aí, e todas as outras teorias que vieram depois, nós temos ali dentro, contribuindo com a teoria das relações humanas, nós temos a teoria das necessidades de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, a teoria dos dois fatores de Herzberg. Nós temos também a teoria do Herbert Simon, que trata justamente a racionalidade do desenvolvimento cognitivo no ser humano. Então, nós temos diversas contribuições ao longo do tempo para esse entendimento do que é a racionalização dos processos de trabalho, a racionalização do trabalho, e aí nós culminamos então com a teoria do TQC, que é Total Quality Control, que vai dar notoriedade para os processos novamente. Qualidade visando estabelecer uma cadeia de processos dentro da organização, que nos faz observar todas essas teorias que eu acabei de comentar e muitas outras, mas visando a qualidade final. E para que eu tenha uma qualidade lá no meu produto final, eu preciso ter um processo estabelecido, sistematizado, formalizado dentro da minha organização. E eu preciso, inclusive, seguir lá o meu PODC, ou PO3C, POCCC, enfim. Eu preciso seguir isso, eu preciso planejar o meu processo, preciso organizar o meu processo, preciso planejar, organizar, dirigir
o meu processo e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Controlar, acima de tudo, controlar quer dizer monitorar, quer dizer acompanhar para que ele de fato aconteça e se estabeleça dentro da organização. Para que no final eu tenha qualidade no meu produto ou serviço. Então vejam como todas essas teorias se costuram ao longo do tempo para que nós tenhamos um entendimento da importância da gestão dos processos dentro de uma organização. Dentro de uma organização privada que visa a produção de bens e o lucro. E também dentro da organização pública, das instituições públicas, sejam elas uma prefeitura, seja ela um órgão público como, por exemplo, o IBGE, a Emater. Nossa própria universidade é uma instituição pública de ensino e ela tem uma série de procedimentos, de protocolos estabelecidos que têm que ser seguidos. Até eu estava comentando outro dia com o professor os professores têm reuniões periódicas. O professor não comparece, mesmo que online, pode-se abrir uma investigação para saber onde o professor estava no momento daquela reunião e por que ele não estava e por que não justificou a sua presença. Então, vejam o quanto isso é sério, o quanto isso é protocolar, o quanto isso é formal. Então nós temos uma série de processos que devem ser seguidos para atingir o objetivo final, que é, dentro da universidade, entregar para os alunos uma educação de qualidade e produzir profissionais bem formados, que possam ser inseridos no mercado de trabalho e que possam agregar valor às empresas, às organizações como um todo. Então nós vemos que tudo isso é uma cadeia que está totalmente interligada. Ainda na segunda geração, nós temos a Escola das Relações Humanas com a contribuição, de fato. O que a Escola das Relações Humanas contribuiu para a racionalização do trabalho? Então ali nós temos a Escola das Relações Humanas, ou Teoria das Relações Humanas, como é a mais conhecida, faz parte do grupo de teorias da administração que ganharam força a partir da Grande Depressão, gerada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, episódio conhecido por todos. As teorias trazidas por essa vertente criaram novas perspectivas para a administração, uma vez que procuravam identificar os sentimentos e atividades dos trabalhadores e o modo como esses dois pontos se interligavam. Até o surgimento da teoria das relações humanas, o trabalhador era tratado de uma forma pouco aprofundada, muito mecânica, reflexos da escola clássica. Quais são as teorias que compõem a escola clássica, pessoal? A administração científica, a teoria clássica da administração, Ford, Taylor, Fayol, nós acabamos de ver. Então, realmente, a Escola das Relações Humanas ela contribuiu muito para o desenvolvimento. Aí nós temos o Total Quality Control, então, com a sua contribuição. O termo para a segunda geração, porque o TQC ele vai estar presente em um contexto, na segunda geração, e em outro contexto muito mais contemporâneo, na terceira geração, né, que é o que propõe o Saulo Barbarato. Então, o Total Quality Control, né, o termo controle da qualidade total, foi usado pela primeira vez por Feigenbaum em 1956, quando ele propôs a ideia de que a qualidade só poderia resultar de um trabalho em conjunto de todos os que estão envolvidos no desempenho da organização, não apenas de um grupo de pessoas. Assim, a abordagem proposta por Feigenbaum dá ênfase à comunicação entre os departamentos da empresa, principalmente os responsáveis por produção, materiais e design. Então, lá em 1956, nós temos, através do TQC, uma interligação entre os setores da organização. Isso parece tão distante da nossa realidade, porque hoje nós aprendemos que os setores eles precisam se conversar. Vendas precisa conversar com finanças, que precisa conversar com marketing, que precisa conversar com RH, que precisa conversar com a produção. Todos precisam se conversar. Todos os setores da organização. Isso parece tão óbvio, mas naquela época não era assim. As indústrias elas trabalhavam cada um no seu setor e não tinha muito diálogo, não tinha esse entendimento de que a empresa e todos os setores trabalhando de maneira comum e interligada otimizaria todos os processos da indústria, da organização. Otimizaria todos os processos da organização. Então,
o TQC ele traz essa ideia de costura entre os setores de uma mesma organização para que eles trabalhem juntos em prol do mesmo objetivo. Antes todo mundo trabalhava pelo mesmo objetivo, trabalhava, mas a ideia de cada um saber o que acontece no outro setor, de todo mundo saber o que acontece em cada setor, ela é muito maior do que cada um trabalhando no seu setor individualmente. E vejam que essa ideia, ela não é velha, ela é de 1956. É aqui atrás, pessoal. Vejam que para as organizações e para a evolução que as organizações têm tido ao longo do tempo, isso é muito recente. Para que as organizações percebam que elas precisam trabalhar, que os setores precisam trabalhar de conjunto e cada um entendendo as necessidades do outro e ajudando um ao outro. Então isso é muito recente. Então, o conceito de controle da qualidade total apresenta ênfases na satisfação do cliente, desenvolvimento de uma cadeia estável de fornecedores, o conceito de cliente-fornecedor interno, não só o cliente externo, né? O cliente externo é aquele que me compra, aquele que me consome, é o cidadão que vai vir solicitar o meu serviço, o serviço da instituição pública onde eu trabalho. Mas também o cliente interno, que é o trabalhador, o servidor público. O fornecedor, ele passa de externo a interno. Por que interno se o fornecedor não faz parte da empresa? Ele é interno porque ele supre as necessidades da organização. Supre com matéria-prima, enfim, com uma série de coisas. Às vezes um fornecedor não é só de matéria-prima. Um fornecedor pode ser um fornecedor de software. Então é uma prestação de serviço. O fornecedor para uma escola, por exemplo, fornecedor de merenda escolar, ele passa a ser um parceiro daquela organização, daquela instituição. Então, por isso a gente entende como interno. A valorização das pessoas, a descentralização do planejamento, o uso do método PDCA, que é Plan, Do, Check and Action, que é planejar, fazer, checar e agir. O uso das 7 técnicas elementares de apoio à identificação e análise e solução de problemas, fundamentar as ações em fatos ou dados, busca de melhoria contínua, separação entre gerência de rotina e gerência de melhorias, garantia da qualidade, desdobramento da função da qualidade e trabalho em equipe. O TQC, ele é como um guarda-chuva de todas as teorias até então, porque ele traz elementos porque ele traz elementos não só da administração científica, da teoria clássica da administração, em Taylor, em Fayol, ele traz elementos das relações humanas, ele traz elementos da teoria de Maslow, da teoria dos 2 fatores de Herzberg, da teoria do MacGregor, que é a teoria do X e do Y. Ele traz elementos de todas essas teorias, ele traz elementos da teoria da burocracia. Meu Deus, assim, se for citar aqui todas as teorias que ele comporta, porque ele observa diversos fatores que cada teoria observou isoladamente até então. E reúne isso num grande guarda-chuva, digamos assim, e faz com que as empresas operacionalizem tudo ao mesmo tempo. Que nem a Regina Casé. Tudo junto e misturado. É mais ou menos assim, mas é de maneira organizada. Ele propõe toda uma metodologia para sistematizar o funcionamento global da organização. Certo?